Opa! Boa tarde, Boa tarde, Gilberto. Tudo bem? tudo bem, Norberto? Tudo ótimo. Me escuta bem? Tá me escutando bem aí? Para mim tá perfeito. Só dar aquela ajeitadinha Tá aqui. super jóia também. Legal. Vou guardar mais um Maravilha. minutinho aí, o pessoal tá entrando e a gente já vai começar a conversa. Sim, maravilha. Já tem gente entrando. Vera Bermudes. Já, Mãe... Pô, a mãe do meu é, grande amigo Ricardinho tá aqui. Olha que legal. olha só, Tia, viu tudo só? bom? Arielle, grande jogadora de vôlei, tá na área também. Wagner, Patrícia. Daqui a pouco a rapaziada vai chegando aí. Um assunto bem legal que a gente vai ter hoje, né? Muito, muito jóia. A Aline já tá na área também. A Aline tá. Primeira Mar- fila. É, Marcelo Satin ou Satin, não sei, enfim. O pessoal tá chegando. Juan, grande Juan, já viu? Juan, zagueiraço do Flamengo, olha ele aqui, ó. Juan Olha oficial, só, ídolo, César. César. E aí, você já acha legal a gente começar a bater papo? Como é que tá aí? Vamos embora. Deixa eu apresentar para o pessoal aqui. Bom, pessoal, queria agradecer, bem-vindos aí a mais essa live da Confraria do Conhecimento, que é uma ação da Atuale Gestão e Negócios, que tem desde a criação o propósito de compartilhar conhecimento, conteúdos relevantes, através de um timaço aí de palestrantes e profissionais que são reconhecidos aí como referências em sua área de atuação. A Atuale acredita que, nesse momento especial, turbulento pelo qual a gente está passando, compartilhar conteúdos relevantes de forma gratuita online, né, especialmente nesse momento, contribui muito para que todo mundo, as pessoas, as empresas, possam atravessar esse período e superar os desafios que estão por vir, né? Desde já queria agradecer aí a Atuale, na figura do César e da Aline, que gentilmente confiaram a nós aí essa tarefa, né? Eu sou Gilberto Sobrinho, eu sou mais conhecido como Giba, eu Nome sou de diretor craque, hein? associado na Lattes, mais ou menos. Na Lattes, Latin America Talent Services, sou palestrante, parceiro da Atuale, já de longa data, consultor em desenvolvimento organizacional, gestão de mudanças, headhunter, e também sou maratonista já há bastante tempo, há mais de 20 anos, né? Para a gente conversar um pouco, hoje vamos bater esse papo gostoso aqui, né? Falar sobre liderança, resiliência, enfim, atributos para que as pessoas, para que possamos sair dessa quarentena mais fortes, né? E é o objetivo nosso. Eu tenho a honra de estar aqui com o Nauber, que já foi capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, campeão olímpico, mundial, foi palestrante, comentarista de Sport TV, Globo. Tem uma lista de títulos aí que eu não vou nem citar, senão a gente vai ficar aqui o tempo da live inteira, né? Depois, se o pessoal quiser conhecer melhor, é só entrar lá no atualegestomenegócios.com.br e verificar aí a lista de palestrantes, enfim, das pessoas que nós temos. Então, vamos lá, Nauber. Vamos em frente. Vamos nessa. Vamos nessa. A gente já passou por momentos bem complicados no nosso país, né? Aí, ao longo dos últimos 30, 40 anos, ou mais até. Mas eu imagino que nenhum deles seja tão desafiador, né, quanto esse que a gente está vivendo hoje, né? Eu tenho certeza que na tua vida de atleta, a gente que acompanhou aí por muitas vezes, você deve ter passado por momentos muito difíceis, por muitas dificuldades, muitos desafios, né, na sua vida de atleta. Qual foi o momento assim que você pode lembrar que tenha sido tão desafiador quanto, enfim, como é que você passou por ele? E que lições que você aprendeu que você pode trazer para a gente aí da sua vida de atleta, Alberto? Bom, Gilberto, prazer estar falando com você, né? Isso aí. Actuale, deixa eu repetir aqui, né? Actuale, nomes são sempre difíceis, né? Afinal de contas, Muito. eu levei sempre uma vida inteira para fazer as pessoas entenderem que meu nome era Nauber, mas agora acho que parece que
Todo mundo acertou, a pronúncia francesa. E, enfim, acho que esses assuntos que a gente vai debater, que a gente vai conversar hoje, são muito importantes. E essa sua primeira pergunta, não tem como não vir na minha cabeça um desafio que eu vivi antes da Olimpíada de Atenas, que foi o desafio mais pesado, o desafio maior que eu enfrentei em toda a minha carreira. E aí vale a gente falar o seguinte: ser atleta no Brasil já é um grande desafio, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem um sistema que ajude os atletas, um sistema que faça com que os atletas comecem, permaneçam e façam uma carreira. Então, ser atleta profissional, aí eu excluo o futebol, porque o futebol é um outro departamento, estou falando dos esportes olímpicos, o cara tem que ser já um abnegado, um apaixonado e passa por diversos desafios para se manter durante a carreira. O sistema não é tão favorável assim. E aí passei por vários desafios ao longo da minha carreira para justamente, no momento chave, no momento mais difícil, ter que utilizar toda a minha força, toda a minha resiliência, toda a minha disciplina, tudo aquilo que eu tinha de melhor para vencer o desafio que se apresentou, que foi o seguinte: a Olimpíada de Atenas aconteceu em agosto de 2004. E eu já vinha com vários e vários anos de seleção, iria para a minha terceira Olimpíada, vinha num momento maravilhoso da minha carreira, jogando na Itália, jogador super valorizado, sempre entre os melhores do mundo, etc. Né? Aí chegou março de 2004, eu já com o planejamento todo na minha cabeça, de que eu terminaria o campeonato italiano, estaria jogando lá, me apresentaria na seleção e que percorreria aquele caminho, né, de treinamento, de preparação até a Olimpíada para chegar lá, ser campeão olímpico, etc. E aí aconteceu uma daquelas situações que os atletas estão acostumados a viver e que naquela ocasião para mim foi muito desafiador, que eu acabei machucando meu ombro esquerdo, tive uma lesão grave no ombro esquerdo, aí assim, eu achava que era uma dor e que eu poderia talvez alguns dias voltar a jogar, mas eu fui fazer o exame, Gilberto, e ficou constatada uma ruptura total do tendão supraespinhoso e que obrigatoriamente eu teria que operar, fazer uma cirurgia. E aí, depois daquilo, né, eu conversei com os médicos da seleção brasileira, os médicos italianos, tal, todos eles foram unânimes em falar que se eu não operasse, eu não voltaria a jogar. E que nunca mais. E que o protocolo de recuperação daquela situação, dessa lesão, seria em torno de 6 a 8 meses. Pô, eu fiz a conta dali até a Olimpíada, eu tinha 5 meses somente. Pô, o mundo desabou na minha cabeça, né? Eu falei, caramba, acabou meu sonho. Porque eu tinha todos os títulos individuais e coletivos que o atleta poderia sonhar, só não tinha medalha de ouro olímpica, era o que eu mais queria. Mas, enfim, o que foi importante para mim naquele momento? Primeiro, tá me ouvindo, Gilberto? Caiu aqui Deu uma cortada, Voltou? mas tá beleza. Super. Tá bom, Beleza. ótimo. Tá. Então, primeira coisa foi ter um diagnóstico do que eu deveria fazer. Eu tinha a convicção de que o caminho seria cirurgia, depois fisioterapia, foi traçado um protocolo. E houve uma grande comoção, né? E, enfim, aqui no Brasil, normalmente, as pessoas, nós somos latinos, né? O coração do brasileiro é aquela coisa meio dramática às vezes, aí houve aquele sentimento de ai, tadinho, ai, que pena, que coisa chata, ele não vai realizar o sonho dele, pô, não dá mais e tal. Eu tentei fazer um filtro, eliminar tudo isso da minha cabeça, porque a comissão técnica da seleção, os médicos, eles acreditaram, eles continuaram acreditando em mim e falaram, vamos tentar até o último momento. E eu falei, ok, topo esse desafio, vamos em frente. Então, quer dizer, a primeira coisa foi diagnóstico, eu botar na minha cabeça que dava, que se eu tivesse todo um planejamento feito, eu poderia acreditar ainda no meu sonho, ter ainda alguma esperança e partir para a execução, que foi ficar um mês em quarentena em casa. Olha só, fiquei um mês em quarentena com uma tipanha no braço depois da cirurgia, que eu não podia mexer. Depois de um mês eu parti para as sessões de fisioterapia, 3 por dia, todos os dias, 7 dias por semana, durante 3 meses. Ficou traçado que eu deveria recuperar em 4 meses para poder estar apto aí para a seleção brasileira, para a Olimpíada, e dessa maneira que aconteceu. Né? Foi super desafiador. Acho que essa palavra desafio foi uma coisa que sempre esteve na minha cabeça,
Porque uma coisa é falar de problema, obstáculo, todo mundo tem a tendência a falar disso. Eu já mudei, meu mindset foi outro. Eu já falei assim, é desafio. E desafio eu sempre gostei. Então deixa eu gostar de estar aqui, ter positividade e fazer o que é necessário fazer. Com disciplina, principalmente, com programação e disciplina, cumprir a risca e não fazer, não deixar com que aqueles sentimentos negativos que aparecem de vez em quando tomassem conta de mim. Às vezes eu acordava angustiado, acordava ansioso, acordava chateado, mas em momento nenhum isso deixou me paralisar, né? Isso não me paralisou naquilo que eu poderia fazer, que era a sessão de fisioterapia próxima. Então, assim, são várias qualidades que eu tive que utilizar ao longo daquele tempo, que se eu tivesse esmorecido um dia, 2 dias, talvez eu nem estivesse aqui contando a história de campeão olímpico. Acabou que deu certo, fui para a Olimpíada e fomos campeões. Pô, que legal, essa é uma bela história. Muita gente, na minha vida aí de coach, né? Eu trabalho com vários executivos, com muitos profissionais de alta performance, enfim. E nessa fase especial que a gente está passando, eu tenho conversado com muitas pessoas, tenho visto muitos deles preocupados, até mesmo meio que em pânico, né? Nesse momento. Pô, o que a gente vai fazer nessa situação? O que é que vem depois? Eu não sei o que eu... Né? Aquela sensação meio que, pegando aí uma metáfora esportiva, de jogo perdido, né? E eu sempre falo, não tem jogo perdido, é uma situação, a gente tem que se preocupar e muito com o que a gente pode controlar, tem muita coisa que a gente não pode, não está no nosso alcance, por que me preocupar, né? Ah. Conta para esse pessoal aí, você, da tua experiência, o jogo está perdido ou não? Não, de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum, o jogo não está perdido. Tem uma coisa que você falou e que é super importante, né? Que assim, as pessoas têm a tendência a se desesperarem quando elas perdem o controle das coisas. Nem sempre a gente tem o controle de tudo. E, infelizmente, a gente está no momento em que as coisas fugiram um pouco do nosso controle. A única coisa que a gente sabe é que deve ficar em casa, né? Que deve ter o isolamento social, lavar as mãos e se cuidar, para cuidar da gente, cuidar da saúde das pessoas que a gente mais gosta, tentar fazer com que essa pandemia vá embora o mais rápido possível. E, enfim, depois acho que ninguém sabe. E pelo fato de ninguém saber, rola esse sentimento de ansiedade e tudo. O conselho que eu dou, e que naquela ocasião lá da minha cirurgia, da minha recuperação, foi muito importante para mim, assim, eu tinha uma meta definida, que era me recuperar, ir para a Olimpíada e tal. Mas muita coisa poderia acontecer ao longo do caminho que poderia fugir do meu controle. A única coisa que eu botei na minha cabeça foi o seguinte, eu vou viver cada dia, vou fazer cada sessão de fisioterapia como se fosse a última, porque isso eu tenho controle, isso é o que eu posso fazer nesse momento. Então não adianta a gente ficar pensando lá na frente, a gente tem que pensar um dia de cada vez, um passo de cada vez. Você falou que é maratonista, né? Eu imagino, hoje eu sou ciclista amador, né? Só para você saber. Então, o que você vive na maratona, talvez eu viva numa prova de ciclismo longa, que eu já fiz prova de 200 quilômetros, enfim. Chega uma hora que o cansaço é tão grande que a única coisa que a gente pensa, né, Gilberto, é assim, é o próximo passo na maratona, é a próxima pedalada no ciclismo, e a gente não pensa lá na frente, porque se a gente pensar lá na frente, a gente vai se desesperar e vai parar. Mas não, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e vamos tentar entrar no modo crise na cabeça, ou no modo alerta, para que as oportunidades que aparecem no caminho, a gente possa estar com os olhos prontos, né, para poder enxergar, para poder ver que nem tudo está perdido, de que no meio dessa crise há várias oportunidades surgindo. Você falou tudo. Essa coisa da cabeça faz toda a diferença, né? Do mindset, né? Você usou essa palavra, eu acho muito legal. Eu lembro da primeira maratona que eu fiz, foi lá em 2009, né? Em São Paulo, e quando cheguei lá pelo quilômetro 30, 31, é que eu senti o que era uma maratona, apesar de ter treinado e tudo mais. E aí a cabeça começa, puta, vou parar, a perna não está aguentando, o que eu vou fazer? Aí eu dei um clique e falei, bom, não vou nem pensar na linha de chegada, vou pensar no próximo quilômetro. E foi. Agora o próximo, e agora o próximo. E aí vai. Né? Aí você vai passando gente, vê que tem gente que está muito pior do que você, dá um incentivo, ajuda, um ajuda o outro. Isso é muito importante, né?
E no fim você termina, é aquela história, né? A gente costuma dizer o seguinte, na maratona você começa, puta, que legal, maratona, quando chega lá pro quilômetro 10, pô, já fiz 10, falta pouco. Quando vai chegando no 30, você começa, puta, o que que eu tô fazendo aqui? Que ideia de maluco é essa? Onde é que eu tava com a cabeça? Aí você chega bem, aí fala, putz, quando é a próxima? Isso aqui é muito bom. Então dá aquela energia, aquele negócio gostoso de fazer, né? Acho que é um pouco essa coisa do foco, né? De manter o Total. foco e uma coisa que eu sempre pensei em todas as maratonas que eu participei, já são mais de 10, que Hum. era assim, eu não tenho que ter preocupação, eu já treinei e agora é só fazer o que eu treinei, tá feito, né? E não deixar a cabeça te derrubar. Eu acho que o estado mental é uma das coisas mais importantes aí para esse tipo de trabalho. Ah, Mas e falando nesse, em estado mental, né? É isso não, mesmo. nesse momento, né, Gilberto? Acho que o mais importante é justamente esse, porque eu vejo assim, uma ansiedade geral, as pessoas estão perdendo o equilíbrio e como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Ter autoliderança. Acho que é o momento da gente, da autoliderança Excelente. existir, a gente olhar para dentro de si, ver o que a gente pode melhorar, ver o nosso estado de ânimo, tentar aprender com isso, para poder passar algo de bom para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque eu fico pensando muito aqui dentro de casa agora, né? Eu vivi liderança de uma forma tão intensa nos times em que eu joguei, eu fui capitão de todos eles. Hoje eu sou capitão da minha família, eu sou líder da minha família. Então eu tenho que dar o exemplo todos os dias, né? Tem dia que bate aquele mau humor, que bate aquela ansiedade, aquela irritação. A gente está com uma rotina completamente diferente, mas pô, cabe a mim, principalmente, botar a casa em ordem, né? Botar a cabeça em ordem para que isso não seja reverberado para o resto da casa, para que a gente possa tentar, pelo menos, passar por esse desafio da melhor maneira possível, com o máximo de equilíbrio. E acho que está tudo aqui. A cabeça comanda tudo. Tem um bom ditado que diz que o mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? É isso aí. O Fantástico. líder a gente consegue achar nos momentos de dificuldade, né? Total. No momento calmo, todo mundo é líder, todo mundo consegue fazer, e, enfim, né? Eu acho que isso é um pouco tá correto, acho que é um pouco isso mesmo, né? Acho que esse é o momento que agora as pessoas, especialmente aqueles que têm posições executivas, têm grandes equipes, que devem estar numa agonia danada. Eu tenho algumas pessoas que eu assessoro como coach, que eles falam, puta, eu não aguento mais ficar em casa, esse negócio de ficar liderando fazendo reunião pelo Skype, pela mídia aí, Zoom, né? tá me matando, né? Mas aí o que acontece? É a sensação do cara de perder o controle, de não estar perto, de não poder fazer uma coisa que é muito ruim quando a gente fala de liderança, que é o microgerenciamento. Que Aham. as pessoas estão fazendo como fazem, né? Isso dá uma certa ansiedade, né, nas pessoas. Então, acho que esse é o grande momento de o líder mostrar, trazer um pouco de racionalidade e tranquilidade para as pessoas, né? E o que pior ainda, as pessoas estão tendo muito mais tempo de ficar olhando mídia social e tá muito ruim, né? Isso aí tá realmente bem complicado, né? Ai, Então, trazer como? um pouco Você tocou num ponto super importante, que eu acho que é do ser humano, principalmente quando ele tem um pouco mais de tempo, para passar o tempo, ele acaba se envolvendo com coisas que muitas vezes vão ser perda de tempo. E como é importante, nesse momento, eu acho que a palavra mais importante de todas é a palavra disciplina. Porque quando a gente está dentro de casa, a gente tende a não ser tão disciplinado assim. A gente tende a, não, Uhum. deixa para depois, daqui a Perfeito. pouco eu faço, daqui a pouco eu vou ali fazer meu exercício, daqui a pouco eu vou ali e passo aquele e-mail, tá? E aí você acaba sendo distraído por outras coisas que não têm a mínima relevância no momento. Então, eu acho assim, muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm um grau de ansiedade maior, que têm uma dificuldade maior de concentração, de repente, a gente sabe que existem pessoas assim, determinar uma rotina, assim, ser bem prático, determinar uma rotina. A minha rotina amanhã vai ser essa. Tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer isso, e dentro de casa mesmo, sabe? Dentro de casa. Porque isso vai dando uma sensação melhor, você vai tendo aquela sensação de que você está sendo útil, que você está sendo produtivo e de que não está deixando o tempo passar. Porque quando a gente tem tanto tempo assim, é tanta coisa que nos distrai
que muitas vezes você acaba ficando procrastinado ali, acaba ficando deitado e não sei o quê. Isso é um prato cheio para crise de ansiedade, para depressão, e etc, etc. Entendeu? Não sou psicólogo, não sou psiquiatra nem nada, mas eu vejo isso acontecendo, né? Então a gente não deve deixar isso tomar conta da gente. Então, disciplina, galera. Uma rotina bem definida todos os dias, acho que vai ajudar muito. Inclusive, eu tenho conversado com muitas pessoas e muitos deles me falam assim, putz, eu estou em casa agora, eu pensei que eu ia ter um pouco de mais... Eu estou trabalhando o dobro, estou trabalhando pra caramba, estou fazendo reunião por Skype, enfim, tem reunião às 8, às 9, às 10 da noite. E eu sempre falo para eles, meu, tempo que você deixa, cara. Se disciplina e coloca limite. Fala, bom, aqui é o seguinte, eu vou até às 6, 7. Você está no escritório, você às vezes vai até às 6, 7, 8, sei lá. Muita gente trabalha bastante, mas, pô, você está em casa, aproveita essa oportunidade, né? Tenta ajustar essa coisa da disciplina, que é bem importante. Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Gilberto, pegando até esse gancho, né, que é muito importante, eu vejo no meu trabalho atual. Lógico que eu faço muito link, faço analogia o tempo inteiro com o tempo que eu fui atleta, né? Foram quase 30 anos como atleta, e o esporte me ensinou muita coisa, me deu tudo, lógico, me deu tudo, a minha vida foi 100% esporte, me deu vários ensinamentos, várias lições ao longo do tempo que eu levo para a minha vida, mas hoje, no meu trabalho atual, que é numa grande empresa, que é a Rede Globo, e que, assim como toda grande empresa, eles estão tendo que se reinventar, estão tendo que trazer novas oportunidades. Cara, a gente está descobrindo coisas super interessantes, produtos super interessantes, que talvez sem essa pandemia, sem estarmos na quarentena, a gente nem descobriria. A questão das lives, das reuniões, das matérias que a gente pode fazer no computador, dentro de uma rede social, a gente consegue atrair mais gente. Estou batendo papo com várias pessoas que eu não falava há muito tempo, e eu tenho certeza assim, que vários dos produtos que nós conseguimos construir, pensando algo de diferente agora, vão permanecer. A pandemia vai embora e a gente vai continuar fazendo. Então, assim, tirar desse momento difícil algo de positivo, algo de possibilidade. A gente fala muito de resiliência. Resiliência é uma palavra linda, né? Mas eu aproveitei, Gilberto, nesse tempo para fazer um curso de inteligência emocional. Eu falei, cara, estou com tempo, vou fazer um curso de inteligência emocional, que é muito interessante, que acho que a gente precisa nesse momento é inteligência emocional. E lá ele falou, tem um passo à frente da resiliência, que é a antifragilidade. É quando algo de desafiador vem e simplesmente você é blindado por aquilo, porque você simplesmente dá um contra-ataque naquele problema. Você absorve aquilo, pensa positivo e quando volta para o mundo, volta mais forte, volta com alguma solução. E é isso que a gente está tentando fazer. Acho que quem tiver esse pensamento positivo, vai longe, cara. Vai longe e vai sair mais forte dessa. Você sabe que eu vi um artigo de um escritor francês, bem recente, e ele disse o seguinte, se nós terminarmos, porque todo mundo fala qual vai ser o novo normal, essas coisas que a gente está ouvindo muito, né? Ele disse o seguinte, se a gente sair desse momento aí, descoberta da vacina, enfim, e retornar do jeito que era, todas as centenas de milhares, milhões talvez de vidas que foram perdidas vão ser em vão, não vai servir para nada. A gente vai entrar num modo piloto automático de novo e daqui a pouco vem outra pancada aí, que talvez seja até pior do que essa. Então, a gente tem que realmente aproveitar, e o espaço de tempo é muito curto para isso, né? Todas as possibilidades que a gente tem para, você usou a palavra, reinventar, né? Para fazer o novo, e fazer do mesmo jeito, esperar um resultado diferente, vai ser meio maluco, né? Pode ter certeza. Difícil. Vai ser meio maluco. Mas olha, você falou algumas coisas bem interessantes, você falou de resiliência, a gente está falando de liderança e tal, né? Uma das coisas que eu vivenciei aí ao longo dos meus 30 anos de vida profissional, mais de 20 como maratonista, né? Meio que de fazer uma correlação, de traçar um pouco essa coisa das competências que a pessoa tem que ter, profissionais, né? Eu chamo de competências de liderança, mas competências profissionais como um todo,
e que os esportes também trazem para você. Por exemplo, no caso das maratonas, né? Você falou disciplina, é uma coisa que tem que ter. Se você não tiver disciplina para treinar, você não vai chegar. Ter foco, saber o que você quer fazer, enfim, uma série de coisas. Até negociação você acaba exercitando, porque a patroa quer ir passear no parque domingo de manhã e você tem que fazer um treino de 35 quilômetros, aí tem que ser bem negociado, senão dá problema, né? A família, né? Pô, você só quer treinar? Faz parte, né? Então, tudo isso, né? O que você vê além disso, né? Que similaridades você vê essa coisa das competências do esporte, aquilo que você precisa, até como capitão, né? E da tua vida hoje como profissional, enfim, e líder de grupos e tal. Não, eu só vejo semelhanças. É o que eu costumo falar nas minhas palestras, onde eu vou, né? É a cultura do campeão. Na minha opinião, independentemente do meio que você esteja, se você é um médico, se você é um engenheiro, um advogado, um atleta, um maratonista, um ciclista, enfim, qualquer ambiente que você esteja, se você tem enraizado contigo uma cultura de campeão, que é assim, a atitude vencedora, a mentalidade vencedora, pode ter certeza que os desafios vão vir e isso vão ser simplesmente fases, vão ser episódios para que a gente continue vencendo. Eu gosto muito. Outro dia eu li uma frase, eu até queria compartilhar contigo, com o pessoal que está assistindo aqui, que é assim, se você venceu no fim, é sinal de que você venceu sempre. Ou seja, aqueles problemas, aqueles obstáculos, aquelas coisas todas que aconteceram foram simplesmente etapas, foram fases e que faziam parte de todo um processo, de toda uma jornada vencedora. Acho que a grande diferença está aí, né? Acho que o profissional vencedor, a pessoa vencedora, é aquela que encara tudo isso como os desafios, como coisas normais da vida e que quem consegue encarar com mais leveza, sempre tentando aprender, tirar lições necessárias daquilo, vai sair mais forte. Quem sai mais forte vai olhar para frente e vai sempre procurar a próxima vitória, e aí traçar metas, traçar objetivos. E é assim que a gente tem que ser. Acho que as qualidades dos grandes profissionais... E outro dia eu vi uma matéria que ia ser muito, muito interessante, que falava disso. O que os foras de série de cada arte ou de cada meio, o que eles têm em comum? Aí estava lá, todos eles são focados, eles sabem exatamente o que eles querem. Foco, na minha opinião, é isso. É quando você sabe exatamente o que você quer. Não tem desvio de caminho. Todos eles são apaixonados. Eles põem paixão, põem frio na barriga em tudo o que eles fazem. Todos eles são disciplinados. Disciplina é aquele hábito que te leva sempre para frente. Nunca te leva para trás, né? E assim, determinação. Determinação é você olhar e falar assim, é isso aqui que eu tenho que passar? Não vou dar volta não, eu vou passar por cima mesmo. Então assim, são várias qualidades que todos têm em comum e quem tiver agora pode ter certeza que vai sair mais forte, vai sair mais pronto para continuar vencendo após a pandemia. Legal. Eu gosto muito disso que você falou da atitude de vencedor, não tinha isso dessa forma, com esse termo, mas é exatamente isso. A gente, às vezes, tem colegas que começam a treinar agora e né, que fazem corrida de rua e se apaixonam. É muito fácil se apaixonar pelo esporte, é muito gostoso. Né? E eles falam assim, mas pô, eu não sou maratonista, só corro 2, 3 quilômetros. Cara, você corre 2, corre 3, você já é um corredor. Você está anos-luz na frente do cara que está sentado no sofá e está cheio. Então, assim, só o fato de você ter essa atitude de olhar para o espelho, vamos dizer, olhar para dentro e falar, putz, eu preciso fazer alguma coisa, seja para o esporte, ou seja, profissionalmente falando, né? E tomar uma ação para mudar, né, o curso das coisas, já é o que você chamou para mim de atitude de campeão. Acho que é bem por aí mesmo. Né? Aí você falou, assim, ação, também, né, Gilberto? Ação, cara. Tem que partir para ação. A gente tem algo na cabeça, tem muita gente que acha que é ótimo no discurso, né? Na hora de fazer um discurso é espetacular. Mas na hora de partir para ação, sempre deixa para depois. O cara que vai deixando para depois nunca faz. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes o cara fala, pô, não, eu quero correr, quero fazer alguma coisa, ou algum esporte, qualquer que seja, né? Primeira coisa que o cara faz, ele vai lá na loja, compra um puta tênis legal, uma roupa bacana, tal, não sei o quê, aí matricula na academia e nunca mais aparece. E o tênis está lá, fica anos lá, paradão, né? E teve a iniciativa de fazer, mas não teve o que a gente chama de acabativa, entre aspas, de dar sequência e tomar ação e seguir em frente, né? Ter disciplina e andar. É isso que a gente costuma muito dizer. Isso é um pouco por aí mesmo.
Mas assim, um outro ponto que eu acho que é bacana da gente comentar e a gente como esportista, maratonista em especial, que a gente costuma dizer o seguinte, a gente tem aquela máxima que descanso também é treino, né? Descanso também é treino, vocês devem ter isso muito claramente, né? E aí eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, nós temos hoje uma oportunidade, enquanto profissionais, por conta de uma situação complexa, que é essa coisa do vírus e ter que ficar em casa, né? De fazer coisas que a gente nunca fez. Eu trabalho com executivos, enfim, de grandes empresas, e que os caras vêm para mim assim, acabados, né? Vêm conversar comigo, puta, não consigo fazer nada, estou morto, né? E como é que eu faço, né? E aí o que eu tenho orientado é o seguinte, putz, você está agora na tua casa, você tem a oportunidade de fazer o seguinte, porque você sempre reclama assim, puxa vida, eu não tenho tempo para o meu filho, porque é só trabalho, não tenho tempo para a mulher, não tenho tempo para conversar em casa, porque eu chego e está todo mundo dormindo, eu saio e está todo mundo dormindo. E aí você vai para uma situação como essa e repete o mesmo erro, né? O dia inteiro, como eu já tinha falado antes, né? Então, o que eu tenho comentado com o pessoal e que eu queria também ouvir um pouco de você é o seguinte, que conselho que você dá para esse pessoal? Você já falou um pouco, mas assim, de equilibrar um pouco isso, porque aproveitar para eventualmente fazer um pouco de exercício, o cara reclama, tem que falar, mas agora é pandemia, mas tem tanta coisa que você pode fazer em casa, que você tem tempo. No mínimo, você tem 1 hora, 2 horas a mais por dia, que é o tempo do deslocamento para o teu escritório que você não vai ter. Então, aproveita de uma maneira legal. Tenta se reconectar com os filhos, com a mulher, com os amigos, mesmo que virtualmente agora, sei lá, vai aprender a fazer comida, um monte de coisa que dá para fazer para relaxar, né? Fala um pouco disso para a gente, como é que funciona aí na tua rotina, no teu dia a dia, na tua vida de atleta, essa coisa do aproveitar essas oportunidades para fazer um pouco diferente, para depois voltar mais forte. Cara, é muito interessante isso que você está falando, porque na prática aqui em casa a gente está fazendo o mesmo, a gente está aproveitando muito. E olha, me arrisco até a falar para você que tem um monte de gente assistindo a gente aqui que vai ficar de olho arregalado, né? Vai falar assim, esse cara é maluco. Eu falei, eu arrisco até falar que assim, tô achando que em algum momento eu e a minha família nós vamos sentir falta. Quando tudo voltar ao normal, a gente vai sentir falta de estar tempo em casa, a gente vai sentir falta dessa quarentena, porque a gente está aproveitando tão bem. E aquela história do o ócio produtivo, o ócio positivo. Tem muita gente que vê isso como um problema, como aquela história do caramba, que tédio. Cara, tédio porque a gente tem tanto recurso hoje em dia, né? Tanto recurso, tanta coisa legal que a gente pode fazer. Gilberto, nessa quarentena, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito com os meus filhos, que eu tinha vontade, mas que eu sempre deixava para depois porque não tinha tempo, Na realidade, era uma desculpa, porque tempo a gente tinha, só não tinha iniciativa. E aí, dessa vez, eu falei, não, agora eu vou fazer. Foi o seguinte, ver os meus jogos, com essas reprises que estão passando direto agora no Sport TV, reprises dos jogos antigos, vários jogos meus, e eu fiz eventos aqui em casa, tipo, eu vou jogar, meus filhos nunca me viram jogando. Olha só que legal. E eles sentaram, a gente pegou, fez pipoca, mate, suco, não sei o que, vamos assistir o jogo. Passamos horas ali fazendo isso. A gente pegou vários... Hoje, então, deixa eu até fazer essa homenagem aqui à minha família, que hoje é aniversário meu de casamento. São 11 anos casados. E hoje... E é um dia normal, que se tivesse tudo normal, ia estar na rua, ela também, não sei o que, a gente ia se encontrar à noite, ia fazer um jantar, mas hoje a gente está aproveitando juntos. E eu peguei lá o álbum de fotografias, aí tirei fotos, aí mandei para vários amigos que estiveram no casamento. Quer dizer, são oportunidades, porque a gente tem tempo de criar uma relação, de ser empático, né, de criar empatia com pessoas que talvez estejam precisando, de refazer um contato. Foi o que você falou, sabe? Tudo é a maneira como a gente encara isso dentro da cabeça. Se a gente encarar de forma negativa, pensando sempre no copo meio vazio, vai ser um saco mesmo. Agora, se a gente botar na cabeça que dá para aproveitar, dá para aprender, dá para curtir, dá para se divertir com o que a gente tem, pode ter certeza que vai ser uma farra. E é isso que a gente, na minha família, tem sido assim. A gente tem tido vários eventos, várias oportunidades de integração, de se unir mais, que não teríamos se a vida tivesse normal. Isso é muito bacana. Você falou um ponto bacana, essa coisa do tempo, né?
muita gente me procura para dizer assim, poxa, eu preciso administrar melhor o meu tempo e tal. E eu tenho na minha cabeça, isso é algo que eu aprendi com as pessoas bem interessantes, de que tempo não é o recurso mais importante que você tem, até porque ele é 24 horas, é igual para todo mundo, né? O que você tem que fazer mesmo é administrar bem as suas energias. E eles sempre colocavam 4 tipos de energia. Energia física, que é físico mesmo, se alimentar bem, dormir bem, etc, etc, ter isso em equilíbrio. Energia mental é de ter contato com coisas boas, ler coisa boa, ouvir coisa boa, né, de qualidade. Né? O emocional, que é essa coisa que você acabou de falar aí, da conexão com a família, né, com os amigos, de criar vínculos emocionais. E o espiritual, mas não um espiritual no sentido religioso, mas no sentido de propósito, sabe? De ter um propósito. Quando você consegue equilibrar tudo isso, né, aí você consegue arrumar o tempo para cada uma delas. Às vezes, uma delas vai tomar mais tempo que a outra, e você sabe que isso é intencional, porque é uma necessidade. Mas, enfim, no final das contas, tem o equilíbrio lá no final. Eu acho que você caiu aí, né, Albert? Oi. Opa, voltou. Vamos então, lá. é um pouco essa coisa da energia mesmo, né? De administrar isso para não cair na armadilha aí de ir muito para um lado e pouco para o outro, né? Porque muitas vezes, você falou agora há pouco, mas tem a questão do sucesso também, que é uma coisa muito, muito relativa, né? Para muita gente, sucesso é ficar rico e não sei o quê, mas não, sucesso é você ter em todas as esferas, você está bem profissionalmente, pessoalmente, com a família, não é só dinheiro, dinheiro faz parte, é importante também, né? Mas às vezes eu conheço gente que não chegou lá no topo da carreira, não virou um super diretor, mas que é muito feliz, né? E que fala, eu sou um cara de sucesso. Então acho que isso é uma coisa assim bem legal mesmo. Posso bem. aproveitar? Deixa eu só aproveitar e falar. Vamos falar, é ótimo. Não, você falou de sucesso e me veio na cabeça felicidade, né? Acho que é um grande momento da gente pensar em felicidade. O que é felicidade para cada um? Eu conheço pessoas que são, como você falou, que são respeitadas profissionalmente, que têm muito dinheiro e que eu vejo que não são felizes. A felicidade está dentro de cada um. Está dentro de cada um e está comprovado aí, né, que uma parte grande da felicidade que as pessoas têm, uma parte é genética, mas a outra parte é construída, a outra parte é conquistada através das nossas ações, através do que a gente produz, através das nossas relações com as outras pessoas. Propósito, você falou na palavra propósito, uma das maiores fontes de felicidade para mim é quando a pessoa descobre um propósito. Eu, por exemplo, tenho o propósito de, através do esporte, através da notoriedade que eu tenho, deixar mensagens positivas para as pessoas. Hoje eu trabalho com comunicação e posso falar isso, né? E posso dar um exemplo. Quando eu jogava, eu queria dar esse exemplo positivo através das minhas atitudes como jogador. Isso tudo para mim é muito divertido, me faz muito feliz. Então é um momento para cada um descobrir o seu propósito, ver o que faz bem, ver o que a pessoa se sente bem fazendo e seguir em frente. Seguir em frente porque, como você falou, para felicidade, grana tem a ver, lógico que tem a ver, mas não significa, né? Quantas vezes a gente vê, também a pessoa está reclamando de quê? Como é que ela é triste? Ela tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Eu falo assim, cara, a felicidade está dentro de cada um, e cada um constrói individualmente. Muito bom, muito bom. Tem algumas perguntinhas aqui, eu acho que uma delas é inevitável, vai aparecer aqui, né? Que é do Alexandre Ricoy. Ele pergunta assim, você trabalhou com o Bernardinho, né? Que é uma pessoa super reconhecida, um baita líder e tal. Como é que é lidar com um líder desse tamanho no sentido de tantas conquistas e de levar uma equipe para frente? Fala um pouco sobre isso. Não, foi sempre muito divertido. Nem sempre foi fácil. Lógico que dentro de um trabalho onde a gente buscava excelência máxima todos os dias, havia desgastes, havia conflitos, havia isso tudo. Mas nós tínhamos uma unidade de objetivos, nós tínhamos um respeito por todo aquele trabalho nosso lá, que fazia com que esses desgastes fossem todos solucionados, às vezes os conflitos fossem solucionados também, e a gente partia firme e forte
para os grandes desafios, né? Tudo era a mentalidade nossa que ele, como principal líder, implantou dentro da seleção brasileira, era de que nada substitui o treinamento, a preparação, o sacrifício no dia a dia, né? E de que é muito melhor a gente se sacrificar, chorar no treino para poder sorrir no jogo no final quando a gente ganha. E não o contrário. Porque eu vejo assim que o grande líder é aquele que não faz somente aquilo que é necessário, não busca a harmonia. Estar em harmonia é sempre bom, mas o grande líder é aquele que busca a melhor produtividade de todos os seus liderados. E muitas vezes isso passa por por cobrar, por ser intenso, né? por ficar ali em cima e tal. Mas quando você chega num jogo e entrega todo o resultado, aquilo que está sendo esperado de você, nossa, aquilo tudo fica muito bom. Então, acho que o maior mérito do Bernardinho ao longo de todos os anos de seleção foi ele conseguir tirar o melhor de cada jogador e fazer com que todos pensassem no objetivo único, que era vencer pelo Brasil. Isso tudo no dia a dia, através do exemplo, através de atitudes. Isso aí fez com que ele se tornasse um grande líder e que todos os jogadores que passaram ali, né, se transformassem em grandes jogadores, jogadores melhores do que seriam com outros técnicos. Muito bom, muito bom. Acho que é um pouco por aí. A gente via como é que era a atuação e parecia uma coisa assim até insana, mas a gente Insana, sabe mas era insano. é, que é importante a gente como conselheiro de líderes e também já por ter liderado equipes e tal, o extrair, mas extrair no bom sentido, né, o melhor que cada um tem para dar, né, tem para oferecer. Muitas vezes a pessoa, até por conta dessa de não ter o que você falou da atitude de campeão, que ainda está inseguro, né, e tal, não sabe das potencialidades que ele tem, né, e cabe ao técnico, ao treinador, vamos dizer assim, olhar, enxergar isso nos treinos e colocar e desafiar a pessoa para que ela descubra e faça o seu melhor. Acho que esse é o ponto, né? O grande ponto também, queria completar, Não? Gilberto, que é o seguinte: a gente fala de líder, né? A gente pensa no chefe, fazendo uma comparação, uma analogia. O meu técnico é o meu chefe lá numa empresa. Tem uma coisa que é o seguinte: pode ter certeza que o dia que o meu técnico ou o meu chefe no trabalho ele não me cobrar, é sinal de que ele não acredita mais em mim. Enquanto ele estiver me cobrando, enquanto ele estiver me enchendo o saco, Legal. é sinal de que ele acredita, que ele confia, de que ele acha que a gente pode entregar o resultado que é esperado. Então, assim, é mudar isso na cabeça das pessoas, né? Porque eu sempre vi ao longo da minha carreira, com muitos colegas meus de time, principalmente, aquela história do técnico cobrar, encher o saco, e o cara, pô, o cara não gosta de mim, o cara me enche o saco, o cara isso, o cara aquilo. E eu virava e falava, pô, ainda bem, né, cara? Pior se ele não acreditasse, se ele não cobrasse nada e te deixasse de lado para escanteio. Então, mudar isso nas nossas cabeças, né? E assim, deixar bem claro que, da mesma maneira que num time, ou eu como atleta, eu nunca tive o técnico perfeito. Bernardinho, melhor técnico que eu tive? Certamente. Foi o melhor. Técnico perfeito? Não. Tinha erros também, como qualquer ser humano. O técnico ideal, o chefe ideal, está na cabeça de cada um. E isso não vai existir, não vai se materializar, isso não vai personificar. Então é melhor que a gente aproveite as qualidades daquela pessoa, que a gente veja aquilo sempre de um modo positivo. Pô, aquele chefe tem aquela qualidade, eu posso aprender isso com ele. Então eu tive muitos técnicos na carreira, muitos. E olha, peguei um pouquinho de cada um. Um foi me ensinando isso aqui, outro me ensinou outra coisa, me ensinou outra coisa. E no fim das contas eu aprendi com todos. Acho que isso foi uma grande vantagem que eu tive como atleta, né, de tentar enxergar dessa maneira. Isso que eu posso falar para todos os liderados, todos os colaboradores das empresas, né, que tem que olhar para os seus chefes dessa maneira. O que eu posso aprender com ele? É sempre bem melhor, mais positivo. Isso é bem importante mesmo. Ser sempre um eterno aprendiz, né? Lógico. Parafraseando aí uma antiga música, mas ser um aprendiz para a vida toda, né? A gente está sempre aprendendo com qualquer pessoa, o tempo todo, né? E está aberto para isso, porque acho que tem muita gente que está com o copo muito cheio e que não tem espaço, não abre espaço para aprendizado e perde grandes oportunidades. E às vezes com as pessoas mais simples que a gente vai aprender, né? Isso Exatamente. que é bacana.
Muito bom. E, pô, deixa eu só fazer uma observação, que tem uma Claro. galera, ô, Gilberto, tô vendo as perguntas aqui, entrou aqui o maior de todos, ó, Sérgio Escadinha, pô. Nosso líbero, Ah, 4 olha vezes aí. medalhista olímpico, bicampeão olímpico, 4 medalhas olímpicas, está aqui, olha lá. Saudade do meu irmão, espelho, espelho para ele, o que coisa nenhuma, pô. Ele é que ele é um ídolo nacional, porque é um cara que a gente sempre fala, ele veio de origem humilde, teve ao redor muitos exemplos negativos, né? Teve toda a proximidade com coisas ruins e escolheu o lado bom para se transformar numa lenda. Tá ele aqui. Grande É Escada, isso aí. obrigado aí pela presença. E tem outras perguntas aqui bem interessantes. O Marcelo, Tem o várias. Marcelo, o Marcelo Satin, ó, Satin, não sei, ele perguntou lá em cima como, como corrigir algo no meio de um jogo quando as coisas não estão acontecendo, quando o time não está performando bem. E aí eu me lembro, né, de alguns momentos em jogos super difíceis, e a gente pode até transferir para esse momento que a gente está vivendo, que momento de pandemia, momento que a gente está no auge da crise, no auge daquele jogo pegado que está dando tudo certo para o lado de lá e para esse lado aqui não está dando certo. Um segredo e uma coisa que eu usava quando eu jogava era o seguinte: eu vou voltar ao meu básico. O básico é muito importante quando as coisas não estão dando certo. Então não adianta eu pensar naquela tática mais arrojada, naquele lance mais arriscado. Não, eu vou voltar, botar a cabeça no lugar, equilíbrio, fazer o básico bem feito, para aí quando retomar esse equilíbrio, voltar a ter um jogo mais agressivo, um jogo mais ousado, um jogo mais corajoso. Então muitas vezes é uma estratégia para que a gente possa botar a cabeça no lugar. Nós utilizamos, e está aqui o Escada, que pode até comprovar, quantas vezes que nós estávamos sendo pressionados, e os caras, pô, vamos ganhar desses caras, e a gente, não, calma que o jogo vai voltar para a gente. Vamos jogar um ponto de cada vez, fazer o básico bem feito, e já já o jogo volta. E acontecia. O jogo voltava e a gente acabava ganhando no final. Então vai aí uma dica, um segredo, para quem estivesse sentindo, né, pressionado, para quem não estivesse sentindo bem nesse momento de crise. Botar a casa em ordem, fazer o básico bem feito, para depois pensar em performar melhor. Legal. Essa coisa do básico bem feito é muito importante, porque às vezes a gente esquece, a gente quer sofisticar É demais, isso, exatamente. inventar, e a gente esquece o que se chama de básico, que é o que a gente sabe fazer, né? Foi quando eu comentei lá atrás, né, na história da maratona. Você está lá no meio do caminho, não dá para voltar. Pô, já treinei, fiz tanta coisa, eu vou repetir o que eu treinei, só isso, mais nada. Esse é o conselho que a gente costuma dar para as pessoas. Faz o que você sabe, né? E não inventa. E depois você pensa no que você vai fazer, no que você quer fazer para depois e tal, né? Eu Exatamente. tenho tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, ela é mais para mim, mas serve para ti também, né? De onde é que tira forças lá para finalizar uma maratona, comparando com a implementação de um projeto, uma empresa, muita pressão e tal. Opa, barulho aqui. Acho que a Voltou. resposta é essa, né? Opa, vai para o básico, né? Deixa a cabeça no lugar e vai embora, né? Não dá muita bola para o físico, treinou e vai. Né? É, Acho que é um pouco isso também. e Acho é que legal isso também, né, responde um pouco. você ter certeza, né, Gilberto, que você está bem preparado. Quando você se preparou, se você está preparado, se você fez o máximo que você podia no treinamento, durante a preparação, você vai entregar. Nunca é fácil para ninguém, em momento nenhum, mas tendo a convicção de que está preparado, pode ter certeza que esse É merecimento isso aí. existe. Acho que o sentimento mais forte que existe dentro de um atleta, dentro de um profissional, de qualquer pessoa, é de que ela fez por merecer. Se ela fez por merecer, se ela deu o máximo todos os dias que poderia dar, de buscar perfeição, de buscar sempre uma performance de alto nível, as coisas vão acontecer naturalmente. Pô, classificamos a nossa live, sendo bem prestigiado aqui, Gilberto, do César Augusto, É, meu camarada da Rede Globo, que ele está lá nos Estados Unidos agora, ele esteve presente comigo nos momentos mais emocionantes da minha carreira. E foi quando eu fui ah, é? eternizado, quando eu entrei para o Hall da Fama. Entrei para o Hall da Fama do vôlei mundial, lá nos Estados Unidos, na cidade onde o vôlei foi criado. E ele esteve lá comigo, com a minha esposa, e mais uma vez eu falo, né? Nosso aniversário de casamento, ele nos conheceu lá, tá mandando um beijo para nós aqui. Que bacana. Uma galera bacana participando aqui.
Muito, muito legal. O som tá meio chiado, mas acho que agora voltou aqui, Voltou? ficou melhor. Mas é da transmissão, viu? Não tem muito o que fazer aqui, pessoal. Para mim tá ligeiramente chiando. Para mim tá tranquilo. Tá um pouquinho aqui, né? Tá tranquilo. Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a gente está falando de liderança, de resiliência, a gente está aqui com dois, executivo atleta armador e atleta profissional, executivo amador, enfim, né? A gente meio que faz a mesma coisa. Mas, assim, comparar o atleta profissional com o atleta corporativo, né? Pegar esses executivos. Está muito ruim aí, Vamos ver se melhora. Para mim não tá tão ruim, não. Melhora assim? Estou te ouvindo bem. Não, tá bem ruim, sim. Vamos lá. Não sei, é uma falha técnica aqui. Eu vou tirar o meu fone também, vamos ver. Vamos ver? Puxa, Será que melhorou? Pô, será que era o meu? muito. Eu acho que era o teu. Então pronto. Bom, beleza. Agora Né? melhorou. Então, assim, né, a gente compara, né? Mas, assim, é até cruel pro executivo ou para a pessoa do mundo corporativo. Você pegar um atleta, uma pessoa que eu admiro muito e que já está meio que aposentado, mas que é o jamaicano Usain Bolt, né? Sim. Só para pegar como uma referência, né? O cara treina 5, 6 meses para ter uma prova de 10 segundos, 9 segundos, né? O cara tem nutricionista, treinador, descansa, alimentação de primeira, tal. E para ter a altíssima performance no final. A carreira geralmente ela é mais curtinha, né? Os atletas, você sabe como é que é isso. E o coitado do executivo, ou vou chamar assim, que eu chamo do atleta do mundo corporativo, o cara, primeiro, ele tem que trabalhar das 8 às 18 em alta performance. A competição é o tempo todo. Não tem tempo de treinar, não tem tempo de se alimentar direito. Não é que não tem tempo, mas assim, tem uma exigência sobre isso, né? Então é meio cruel, né? Esse processo. Então, o nível de resiliência, de preparação, nem sempre está muito bem preparado, não tem tempo de treinar. Então, o nível de resiliência que ele tem que ter é altíssimo, né? Se você for fazer uma comparação aí do atleta do mundo corporativo com o atleta profissional, o atleta de alta performance como vocês aí, né? Acho que isso é uma coisa que sempre vê. E tem uma coisa também, né, Gilberto, que vale a pena a gente citar. Os dias agora numa quarentena são dias repetitivos, né? Entediantes. Muito. Há essa tendência. Da mesma maneira, eu imagino um colaborador de uma empresa que o cara vai lá durante o ano inteiro, de segunda a sexta, naquele horário, e faz sempre a mesma coisa. Gente, só queria deixar bem claro para vocês que é o seguinte: o caminho é esse mesmo, tá? Não existe outra alternativa. A repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, quando vocês veem um atleta que faz um ponto de saque decisivo, no último ponto, que o cara fecha uma partida no ponto de saque, vocês pensem em todos aqueles saques que ele fez durante a vida inteira, durante os treinos, para que ele pudesse fazer aquele ponto importante que deu a consagração, que deu o título naquele momento ali decisivo. Tá bom? Então, não existe. Porque muitas vezes a vida de um atleta, você falou do Usain Bolt, a gente só vê aqueles 9 segundos, né? Os 9 segundos a gente vê. A gente não vê as 9.000 horas de treinamento todos os dias, né? Durante um ano inteiro, para que ele consiga correr em 9 segundos e 70 centésimos, porque se ele correr em 9,72, ele medalha de prata. Quer dizer, a linha é tão tênue entre a vitória e a derrota que precisa repetir. E o desafio de você se sentir motivado em fazer repetições todos os dias é que o grande lance da parada é gostar do processo. Gostar do processo que te leva à excelência. Não é simplesmente pensar no resultado final. O processo que te leva até lá, que tem que ser um processo divertido, um processo valoroso, um processo em que você se divirta. Porque senão realmente vira um sofrimento,
vira algo muito chato. Então, isso está na cabeça de cada um. Quem tiver esse mindset, vai embora. O que você falou, gostar do processo tem muito a ver com a disciplina, né? Que às vezes você, putz, esse negócio tá chato, mas tem o que fazer, faz parte do processo, né? Ele é importante para o processo. Bom, para a gente finalizar, vamos tocar mais um assunto aqui e aí depois a gente vê mais umas perguntinhas e é uma pena, mas enfim. A gente começou o ano, né, 2020, todo mundo faz plano e esse ano vai bombar a economia, o país e isso e aquilo e tal, né? E aí chega no meio do caminho aí, no começo do ano, toda essa coisa que a gente está vivendo hoje, né? Que frustra um pouco, né? Essa coisa da resistência à frustração, que acontece muito no esporte também, né? Eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira maratona fora do Brasil, que foi em 2012, foi em Nova York, treinei pra caramba, tava mega feliz e tal, e cheguei no dia para treinar, a prova era no domingo, chegamos na sexta-feira à noite, por conta do furacão Sandy que teve lá, a administração da prova cancelou a prova. A gente estava lá, tinha gastado tempo, treinado. Foi um negócio, eu fiquei acho que 1h30, assim, parado assim, pensando, putz, como é que é isso para você na tua experiência? O que você traz para a gente para trabalhar essa coisa da resistência à frustração e seguir em frente? Acho que a capacidade de adaptação tem que ser muito rápida. Eu citando novamente aquele exemplo que eu te dei de 2004, para mim foi muito frustrante. Eu via numa fase assim, maravilhosa, de anos e anos. Eu era titular da seleção brasileira há 8 anos, estava me preparando para, entre aspas, para a minha Olimpíada, para o meu melhor momento, para o auge da minha carreira. E aí, de repente, veio uma contusão daquela, né, que não mandou aviso nem nada. Ela simplesmente chegou. Foi como o coronavírus. Chegou sem mandar aviso. Aquilo foi uma frustração muito grande para mim, inicialmente. Mas eu tinha que me adaptar rápido àquilo. Senão eu não ia chegar nem na Olimpíada, eu não ia chegar para poder falar para todo mundo que eu sou campeão olímpico, que eu vivi um desafio daquele que eu venci. Na minha cabeça teve que mudar rápido. Eu acho que quem consegue se adaptar o mais rápido possível com as coisas fora do controle, com as frustrações, com as vulnerabilidades ou os momentos adversos, consegue se preparar mais rápido para a recuperação, para se reinventar, para se tornar mais forte. Eu acho que resiliência é isso, né? O antifrágil é esse. É aquele que, mesmo quando alguma coisa que não estava dentro do planejamento acontece, ele se adapta e retorna para a performance e retorna para o caminho positivo. Eu acho que é tudo uma questão de iniciativa pessoal de cada um. Quem tiver isso na cabeça pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai ganhar. E assim, é uma frase que eu tenho usado aqui em casa direto, que é muito simples simples e prática, e que diz muito do momento que a gente está vivendo hoje e de quando situações fora de controle acontecem. É o seguinte, não é isso que a gente tem para agora? Então que seja. Vamos fazer disso algo bom, fazer do limão uma limonada e vamos seguir em frente. Entendeu? Não dá para perder muito tempo gastando energia pensando em algo positivo. Tem que pensar na reinvenção, na capacidade de retornar da crise, de fazer daquela crise uma oportunidade. E vamos com tudo. É isso aí. Naubert, suas considerações finais, o que você gostaria de deixar de mensagem aí, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou hoje para o pessoal que voltou com a gente aqui? O que eu acho mais importante, Gilberto, é falar para as pessoas terem paciência, terem tranquilidade, de que isso tudo vai passar. Isso vai passar, mais cedo ou mais tarde vai passar. Tentar fazer desse momento algo mais positivo, mais produtivo possível, para que a gente saia desse momento inoportuno, desse momento adverso que a gente está passando, mais fortes, mais solidários, com mais empatia, para viver um mundo melhor, né? E aí que as coisas vão acontecer mais naturalmente. Acho que é aquela história, né? Uma frase que eu vi que conta muito
agora também, né? Que 100% para uma empresa, digamos assim, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, 100% das pessoas que estão vivendo esse tipo de problema hoje no mundo, assim, são quase 100%, é quase 100% da totalidade da raça humana, do planeta. Então, que todos nós juntos podemos sair dessa juntos e sair mais fortes em relação a isso, né? Pode ter certeza que não existe ninguém no mundo, nesse momento, privilegiado ou vivendo uma vida diferente. Muito bem. Eu queria agradecer aí a tua presença em nome da Atuale e assim, deixar também uma mensagem para o pessoal como final, independentemente do que aconteça, né, hoje e vale para depois, e, enfim, né, uma citação muito bacana de um livro que eu tomei contato recentemente, chamado Os Quatro Acordos, de um escritor mexicano chamado Dom Miguel Ruiz, que eu recomendo muito, né? E ele diz o seguinte: para você ser feliz e navegar bem em qualquer situação, você tem 4 acordos que você tem que fazer com você mesmo. O primeiro acordo é cuidado com as palavras, seja impecável com a sua palavra. Eu vou até anotar Segundo, isso. Anota aí. Seja impecável com a sua palavra, né? Porque aquilo que você fala tem poder para o bem e para o mal, né? O segundo acordo é não leve nada, absolutamente nada para o lado pessoal. Sabe aquela história? Você ligou para alguém, o cara demorou 3 dias para te responder, e falar, pô, o cara não está mais afim de mim e tal. Aí você descobre que o cara estava doente, o cara não tinha como responder. Não é que ele não gostava de você, sabe? Coisas do jeito, você fica lá, remoendo. O terceiro acordo é não tome nenhuma decisão, não tome nada baseado em suposições. Porque o pressuposto, você já vai partir com um viés diferente. E o quarto acordo, que eu gosto mais de todos, é faça sempre o seu melhor, que é o que a gente falou aqui. Não interessa o que você vai fazer, faça sempre o seu melhor. Eu acho que isso vale para essa época e para todos os momentos. Então, eu queria agradecer. Fechou com chave de ouro. A Atuale. Fechou com chave de ouro. Isso aí, fechamos bem, né? E queria agradecer muito, acho que foi muito legal, ficaria aqui horas conversando com você. Eu estou observando aqui que a nossa conexão caiu e todo mundo voltou, e eu acho isso sensacional, né? Fico muito feliz de poder estar aqui dividindo aí contigo essas conversas todas, e sucesso para todo mundo, e tudo passa, né, Naue? Tudo passa. Até a uva passa. É isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado, até logo. Só lembrando que a live vai ficar por 24 horas no Stories da Atuale, né? Então, quem perdeu pode voltar lá e assistir de novo, né? E mandar recado para a gente aí pelo Instagram, a gente responde, a gente está muito afim de conversar mesmo sobre esses temas, que a gente é apaixonado por eles. Obrigado, Norberto. Um abraço. Tchau. Tchau.